Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos para o mundo espiritual e vamos entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais e com os meus amigos espirituais, Daphne Grimaud, Daphne Grimaud, Daphne Grimaud. Pedindo a eles que estejam aqui conosco, nos intuindo, nos orientando e que nos ajudem a encontrar no meu passado, numa outra vida, numa outra época, numa época antiga, um outro lugar. Fatos, situações nas quais eu ainda esteja sintonizada, que ainda estejam me afetando. Você larga bem o seu corpo, se solta, relaxa, não pensa em nada, não queira nada. E assim você vai indo, subindo, crescendo, se expandindo, para encontrarmos o meu passado, uma outra vida. A qualquer momento que vier à sua mente, você vai me contando. Eu estava vendo uma imagem de uma menininha e estava tendo uma festa, mas agora eles estão me mostrando uma coisa bem antiga mesmo, uma época onde se tinha títulos de nobreza, tipo conde, esse tipo de título. E me mostra aqui uma família onde são 3 filhos e uma filha, a esposa, que está quietinha, e o marido. E esse homem, ele tá muito bravo, ele está realmente muito alterado. Está havendo uma discussão entre os filhos. E é uma questão de terras, de dinheiro. E ele sai dali, deixa a esposa e a filha e se recolhe com os filhos no escritório e continua. Moram em castelos, é um tempo bem antigo. E quando ele sai dessa reunião com esses filhos, ele vai ter com a esposa. A filha, ela tem aqui uns 18, 19 anos. E a preocupação dele é garantir a segurança da filha, porque ele tem muita tristeza de ver que os filhos são tão gananciosos. E ele fala para a esposa que tem medo dele faltar, porque é uma época que a mulher ela não tinha garantia nenhuma, toda a fortuna ficava, o homem que sempre cuidava. Então, ele tinha essa preocupação. Então, o que ele fala para a mulher que ele vai fazer? Ele vai arranjar um casamento para a filha e passar tudo que é de direito dela para o marido que for desposá-la, para assegurar o que é dela. Essa cena que foi o início do que eu vi. Aí realmente ele faz isso, ele arruma um homem para casar com a filha. E ela vai. E assim, ele tem uma preocupação muito grande com essa filha.
É como se ele conhecesse os filhos que ele tem, ele sabe até onde eles podem chegar para conseguir o que eles querem. Então, a filha, ele casa essa filha com esse homem que é de confiança, é um homem que ele arrumou para a filha, é como se ele quisesse que ela entendesse que tudo que ele está fazendo é para segurar, para ela ter segurança. E ela casa com esse homem e vão embora ali daquele lugar. Assim, é um dote muito grande o que esse homem recebe, e ele vai embora com ela. E aqui depois não mostra mais se ela teve mais contato com esse pai, com essa mãe ou com esses irmãos. Esse homem que casou com ela, ele tem como se ele tivesse um compromisso de honra com o pai dela. Então, é lógico que dentro do que é da época de um homem tratar uma mulher, ele trata ela com todo respeito, e ela é como se ela visse nesse homem um porto seguro. Então, ela já tem aquela postura de ser cordata, mas ela parecia um bichinho assim amedrontado, porque é como se ela sentisse assim que ela corria risco. Então, ela passa a viver com esse homem, e aí vem nessa cena que tá a comemoração de um aniversário, que é a filha deles, que aqui no caso é você, e está tendo essa comemoração de aniversário. Aqui eu vejo uma união muito grande entre essa esposa, esse marido e você, que é a filha. É um sentimento assim muito de amor mesmo. E está tendo uma grande festa para comemorar. Aqui aparenta ter uns 5 anos de idade, a menina. E a mãe dessa menina, a mãe, ela assim, ela fica o tempo todo com a menina no colo, parece aqui só uma filha mesmo. Por quê? Ela teve uma gravidez difícil, ela teve uma gravidez que ela teve que ficar o tempo todo em repouso, porque ela apresentava-se uma mulher assim muito de saúde frágil mesmo. Então é a única filha. E ela tem um relacionamento dela com essa filha é muito próximo. Eles têm uma situação de muita riqueza, tem esses títulos de duque, é uma época assim. E ela cuida pessoalmente da filha, mas ela não é uma pessoa que tem uma saúde assim muito boa. Ela é frágil. E esse homem, e esse marido, apesar dele ter aquela postura de homem da época, ele se preocupa muito com ela, ele toma muito cuidado, é como se fosse mesmo esse compromisso que ele teve com o pai dela. Ele é bem mais velho do que ela, então, e ela vê nele um protetor. Ela tem muito respeito por ele. E ela e a filha, elas são muito apegadas, muito apegadas. Tem horário, sim, para a menina visitá-la, para ir, para vai até o quarto da mãe, elas têm um tempo junto, e essa mãe brinca com ela. Elas têm muito hábito de dar beijinho de esquimó, que é com o nariz. Ela é encantada com a filha, elas são muito, é um apego muito grande que tem entre as duas. Só que vai passando o tempo, ela vai ficando muito fraca. É como se ela não tivesse forças mesmo. Mas ela luta para viver, porque ela quer conviver com a filha. É uma coisa assim muito forte. E esse marido, é interessante que nesse lugar onde eles moram tem uma capela. E ele costuma ir lá pedir, ele faz orações pela esposa. Ele sente assim, que é como se ele sentisse que ela vai partir. E ele tem uma preocupação muito grande pela filha, que ele vê o apego que tem as duas, e ele tem medo, então ele pede para que ela fique, para que ela resista, que ela tenha força. E realmente ela é uma mulher que luta para ter saúde, ela faz tudo o que pode para
para se alimentar, ela se preocupa muito com essas coisas, mas é uma saúde muito frágil. É de um emocional, assim, você vê que é uma coisa emocional do que ela viu quando ela vivia com a família, com o pai, a mãe e os irmãos. É como se ela sentisse esse tempo todo ameaçada pelos irmãos. Então, ela vai passando o máximo que ela pode, ela fica com a filha. E a menina, ela sente falta, quando ela não tem acesso de ir até a mãe, ela sente falta, ela chora, ela quer ficar com a mãe. Mas não tem como, ela vai definhando, ela vai ficando muito fraca, mas é como se ela não quisesse sair da vida, morrer, porque ela tem, é como se fosse um compromisso com a filha, é como se ela visse, ela se espelhasse no que ela teve enquanto filha, ela não queria aquilo para a filha dela, mas ela não tem forças, mas o máximo que ela consegue, ela fica. Então, quando a menina está com uns 10, 12 anos, ela não resiste, ela realmente desencarna. Esse homem, o marido, ele fica muito... ele fica no início, ele fica muito perdido, que ele não sabe o que ele vai fazer. Como que ele vai tratar agora essa filha, né, que era tão agarrada com a mãe, mas tem as pessoas para cuidarem dela, como sempre teve, mas ele olha para a menina e sente um peso, ele sente uma tristeza de saber que ela, tão nova, ficou sem a mãe e de relembrar como era o relacionamento delas. Mas ela fica realmente a cargo das pessoas que tem ali para cuidar. E ela é muito bem cuidada. Mas ela sente muita falta da mãe, ela sente muita tristeza pela falta da mãe. E o pai tenta compensar ela como? Com coisas, com passeios, presentes caríssimos, tudo que o dinheiro pode comprar, ele dá para ela. Mas ela fica com aquela tristeza, aquela falta que ela sente da mãe. O tempo vai passando, ele está envelhecendo, e ele é como se ele ainda guardasse porque eles se afastaram da família dela, dos avós, dos tios, pela ambição que eles tinham. E qual é o medo? Ele tem o mesmo medo que o pai da mãe dela teve, de garantir a segurança dela. Então, ele vai pelo mesmo caminho. Ela chega na idade já de casar, ele arruma ela não é obrigada a casar, ele arruma um rapaz, não faz igual o pai da mãe dela fez, arruma um homem velho, arruma um rapaz que é muito bem de vida também, faz parte da nobreza, para ele passar tudo o que eles têm para o marido, já para ela não ter o risco. Eles têm essa coisa, esse medo, que é como se eles não quisessem que ela fosse encontrada. Como a preocupação que tiveram com a mãe dela, agora tem com ela. É como se eles tivessem medo que ela fosse encontrada um dia e fosse prejudicada. É muito assim, preocupação com o dinheiro, para ela não ser lesada nisso. É como se ela corresse um perigo desse, e é um perigo aqui que mostra assim, um perigo mesmo até de atentarem contra a vida dela por conta disso. Então ela casa com esse rapaz e faz a mesma coisa, vai para outro lugar longe, ela tem outro sobrenome, então o pai sabe que ela vai estar em segurança. Ela vai embora com esse rapaz para um lugar mais distante, eles têm condições, são ricos, e aí ela passa a ter uma vida assim mais tranquila. Ela tem uma falta assim da mãe. E qual a preocupação dela? A preocupação dela é de estar bem, de estar saudável. É como se ela tivesse marcado nela tudo que a mãe passou, toda a fraqueza que a mãe dela tinha, a saúde que a mãe não tinha, e ela não, ela quer fazer diferente, ela quer ser forte. E nesse casamento,
ela tem, logo de cara, assim, ela tem, o primeiro é um filho, é um menino, e ela é como a mãe fazia, ela é próxima do filho, ela pode deixar que as pessoas cuidem, mas ela se ocupa da educação, de tudo que é relacionado ao filho. E ela com esse esposo, por mais que tenha sido um casamento arranjado, eles têm uma convivência assim muito harmônica, muito harmoniosa. E é interessante que é como se eles tivessem, esses homens que casam com essas mulheres dessa família, um compromisso de honra com o homem anterior. É como se ele tivesse um compromisso de honra, de proteger, de mantê-la segura. Então tem esse relacionamento assim muito harmonioso. Ela, pelo jeito que ela viu a mãe dela, ela é forte. Mas quando ela pensa na mãe, é como se ela tivesse uma dor, assim, é como se tivesse sido roubado dela a convivência com a mãe que ela amava tanto. Então, é uma pessoa que dá muita atenção para o filho, passa um tempo, ela engravida de novo, mais um menino, e mais um tempo depois uma menina. Então, são 3 filhos. E ela cuida pessoalmente disso, da educação, da forma, ela direciona os filhos para que eles tenham união, porque ela sabe da história da família. Ela quer mostrar para eles, dar valores acima da ambição, do dinheiro. E ela tem um cuidado, assim, até meio obsessivo com ela mesma, com a alimentação, de estar sempre saudável, porque ela tem medo que aconteça com ela o que aconteceu com a mãe, de morrer e deixar os filhos. Isso é um ponto para ela. Ela se preocupa muito com isso e de dar essa educação para os filhos acima dessa ambição. Que é uma coisa que foi carregada na história dela, que é contado para ela, a forma que tudo aconteceu com a mãe, e ela vai perdendo contato com a família. Ela não tem nenhum, nada, por deixá-la ela segura. Então, tem essa vida, não tem nenhum problema assim material. É tudo muita riqueza, tem muito conforto. E essa preocupação dela de educar os filhos, ela procura não fazer diferença entre os filhos homem e a filha mulher. E esse marido dela também, ele tem o mesmo pensamento. Vai passando o tempo, as coisas vão correndo normal, está todo mundo em segurança, mas ela ainda guarda a falta da mãe. Ela tem um sentimento assim nesse sentido como se tivesse sido abandonada. Ela era criança quando a mãe morreu, mas ela tem essas boas recordações da mãe, de como a mãe cuidava dela, e do pai ela lembra como um protetor. Então, ela sabe que ela teve tudo isso, ela teve uma mãe que a amou, que cuidou dela, teve um pai protetor, mas tem esse sentimento, é como se fosse uma falta de algo, mas ela não deixa que isso atrapalhe a família dela, a família que ela formou. Ela só quer ter a certeza que isso não vão ser comportamentos que vão continuar, que vai ser quebrado ali, que dentro da família nunca vai correr um risco de perigo, de ataques ou de alguma violência por conta de dinheiro, por conta de herança. Então, uma linhagem de pessoas que têm muito dinheiro. E sempre com medo que a mulher seja prejudicada pela ambição dos homens. No caso dela, dos tios que eram irmão da mãe. O tempo vai passando, ela cria essa convivência assim, de segurança, de respeito entre os filhos e a filha.
Esse marido é um apoio para ela, ele ajuda ela em tudo isso, ele também procura passar também os valores, ele não passa para os filhos homens essa coisa de homem de forma superior, que pode mandar em tudo, que pode subjugar a mulher. Ele passa, então, os dois, é como se eles quisessem quebrar essa linhagem de tanta ambição. E vai passando o tempo, a única coisa que pode-se dizer que afeta um pouco essa harmonia é essa lembrança da mãe. Isso daí é muito forte. Os filhos casam, a filha casa, a família é grande, estão sempre juntos, sempre reunidos, e ela é muito forte. Ela tem, assim, uma ascendência muito grande sobre os filhos, mas não é um relacionamento, assim, de medo, é realmente de respeito, de amor que os filhos não têm por ela. Eles têm ela como exemplo, assim, de direcionamento. Ela e o marido têm uma convivência muito tranquila, agora eles convivem com os netos, e aqui é sempre mostrado, passado valores, tem muita preocupação com isso, valores acima do material. Agora, passou o tempo, está toda essa família formada, tem netos, é como se tivesse, ela se preocupasse, ela não que ela se envolvesse, mas ela presta atenção também na educação dos netos. Como está sendo conduzido isso? Isso é um ponto muito importante aqui. É mostrado que isso tem uma importância muito grande. Passa um tempo, o marido morre primeiro, não é que ela se isola por qualquer contrariedade, não. Ela, ela convive com os filhos, com a filha, com os netos, mas ela aprecia muito o estar só. E aqui a única questão aqui é a lembrança da mãe. É essa sensação mesmo, como se tivesse sido, por mais que ela tenha muita lucidez, ela tenha muito entendimento das coisas, quando chega nesse ponto da mãe, é como se ela interpretasse que não foi justo, que foi como se tivesse cortado aquele amor, aquele relacionamento tão grande. Então ela tem esse sentimento, essa falta. Passa mais um tempo, ela é uma matriarca mesmo. Os filhos, a filha, é uma pessoa que ela é muito ouvida por todos. Ela, pela lucidez e pela clareza que ela tem das coisas. Ela é muito saudável porque ela tem essa preocupação de estar bem, de estar saudável. Vai passando o tempo, essa convivência mesmo, essa postura que ela tem de vida, de ver as coisas, sempre procurada pela família para ter um conselho, ter uma palavra, como se ela fosse aquela que direciona mesmo. E ela tem uma postura assim muito austera. O tempo passa, ela vai envelhecendo, mas aqui se vê que é uma pessoa que é saudável, é sempre reta, não tem aquela coisa de estar encurvada, ela tem essa postura de altivez mesmo. Só que o tempo vai passando, ela vai perdendo, né, a saúde por conta da idade. Ela tem pessoas que cuidam dela, e é interessante, quanto mais ela vai envelhecendo, ela não perde a lucidez, ela tem ainda essa coisa
muito forte de direcionar, e mesmo os filhos, ela chega a ter bisnetos, ela tem uma vida muito longa mesmo, e é como se fosse uma tradição, um estilo de educação, a forma de mostrar as coisas. Aqui mostra ela dormindo, ela desencarna dormindo, ela não fica doente, ela não passa por nenhum sofrimento desse tipo, ela morre dormindo. Chega no astral, ela é muito lúcida, assim, mas aparece muito forte aqui a falta de mãe, uma necessidade de saber da mãe, é a única coisa que ela procura. Ela não fica vagando, nada disso, ela já é socorrida, é levada para um hospital, tem um mentor com ela, ela fica aí um tempo dormindo, quando ela acorda é explicado que ela desencarnou, que ela não está mais não está mais encarnada. Mas ela tem uma lucidez muito grande, assim, das coisas. E o mentor fala para ela que ela desencarnou, e ela fala para esse mentor que a única coisa, ela teve uma vida boa, ela conseguiu passar o que ela precisava, ela conseguiu dar uma estrutura diferente, mudou a estrutura familiar que ela tinha, ela sabe que ela conduziu, ela tem noção disso, que ela conduziu a família, e o mentor não deixa ela terminar. O mentor fala para ela que o único ponto que ela precisa entender é a questão da mãe, que ela sempre trouxe para ela ter perdido a mãe muito cedo, ela era criança, e ela vê isso como uma traição da vida com ela e com a mãe, que elas se relacionavam, elas se amavam, elas tinham um relacionamento muito próximo, muito, muito apego. Esse mentor fala para ela que a mãe, quando desencarnou, ela levou esse mesmo sentimento. É como se não tivesse sido justo ela ter sido separada da filha. Mas que ela compreendesse que a vida tem as formas de acontecer. Que ela veja que a partir da mãe, a estrutura que ela conseguiu levar à frente. Que a partir da mãe, ela percebesse a força que ela ganhou de vida, a força que ela ganhou de direcionamento, a força que ela ganhou de cuidado, de ter um entendimento disso. É que, às vezes, o caminhar na vida depende muito da nossa própria força, do nosso interior, do que buscamos, do nosso entendimento, a força que nós colocamos, do que nós estamos buscando. E aqui nessa vida, o que você colocou, o que você buscou, você alcançou, de criar seus filhos, de ter um casamento estruturado, de ter um bom companheiro, de ter um respeito, de quebrar aquela coisa de materialidade, de a mulher estar sempre subjugada pelo homem, às vezes até de correr o risco de sofrer alguma violência por questões materiais, que ela, se ela consegue ter o um entendimento que tudo isso que ela fez, a forma que ela viveu, foi uma continuidade de tudo que ela sentiu quando ela perdeu a mãe. Que ela perceba que, ao invés, por mais que ela tenha guardado uma tristeza,
é como se ela tivesse honrado a mãe, continuando fazendo dar certo, e levando à frente um compromisso de mudança, de fazer diferente. E se ela percebe, é um compromisso que foi firmado lá atrás, até entre, como se fosse compromisso de cavalheiros por parte dos homens. É como se tivessem mudado a linhagem daqueles tios tão ambiciosos que iam até as últimas consequências para conseguir o que eles queriam, mesmo que tivessem que fazer algum mal para a irmã. E essa coisa de cavalheiro que o avô teve, de procurar um marido para a mãe dela que realmente a desse segurança, que a levasse para longe, e uma continuidade nessa vivência dela, quando colocaram também um marido para ela que pudesse cuidar de tudo que ela tinha, sem deixar ela correr perigo de ser encontrada. Então, foi uma preocupação de vida após vida, de manter a mulher em segurança, de manter a mulher protegida, e sem sofrer nenhuma violência. Para ela compreender o valor e tudo que foi passado dos antepassados, principalmente da parte feminina, que é não se deixar subjugar, e passar à frente outros caminhos, outras ideias, outros movimentos, dar um sentido diferente para a questão de família, de como tem que ser, quebrar essa violência através de subjugar por questões materiais, por questões de dinheiro, de quem vai ficar com o quê. Se ela consegue perceber que foi quebrando através dos antepassados masculinos, mas que acabou nela, parou nela, dá continuidade a isso. Que ela entenda que a separação que teve da mãe foi necessária, porque para continuar essa força, precisava formar uma mulher forte. Não que o relacionamento com a mãe fosse atrapalhar a formação, mas iria, com certeza, influenciar muito de uma forma que não ia deixar aflorar toda essa força que é sua, naturalmente, que já veio com você. É como se fosse preciso isso para você se fortalecer, sem estar apegada tanto à imagem da mãe, para você ter o seu caminho, a sua força. Era para aflorar isso e você, a partir de você, continuar passando e quebrando esses movimentos de muito tempo atrás. Ela tem muito entendimento de tudo que é falado aqui. Ela sente, é uma coisa assim que ela sente profundamente e realmente aconteceu como tinha que acontecer. E aqui é interessante que ela é como se tivesse dado um alívio para ela, saber que a mãe também sentiu, quando desencarnou, esse corte, essa separação. É como se fosse uma chavinha para vir um acalanto para o coração dela, dessa coisa que estava tão lá profunda, que foi a separação da mãe. E é uma coisa que vinha, ela foi também separada da mãe dela, aí para se manter em segurança, aí fez a mesma coisa com ela, e é como se ela alcançasse essa compreensão. E foi a única questão que ela tinha realmente, ali que ainda trazia aquela tristeza, aquele sentimento que faltou alguma coisa. E esse esclarecimento desse mentor traz uma tranquilidade,
um entendimento que realmente ela teve uma vida onde ela fez o que ela tinha que fazer, onde ela conseguiu passar o que precisava, o que foi ensinado, ela conseguiu enxergar tudo isso e realmente passar à frente. O mentor diz, isso, esse é o ponto. Ele esclarece o jeito que ele fala, mas esse era o único ponto. Ela tem a clareza de que ela fez, ela conseguiu passar o que precisava. E, e o mentor ainda fala, você tanto pode ter segurança que você fez, que você virou uma pessoa onde todos iam buscar clareza para as próprias questões. Uma pessoa que inspirava confiança, uma pessoa que iria dar a opinião ou um conselho sem levar em conta a parte emocional, a parte afetiva, de família, essa coisa de passar a mão na cabeça. É por isso que foi vista sempre como aquela pessoa onde todos da família iam buscar um conselho, buscar um entendimento. O mentor fala tudo isso para ela, e ela sente realmente essa força que ela tinha, que é dela. Ela não fica querendo justificar nada, ela simplesmente tem essa clareza. Ela fica aqui com o mentor dizendo, deixando claro, procurando que ela tenha essa clareza, para ela ter só cuidado com o apego, e ficar sempre pensando que ela sentiu alguma perda, algum término, e o outro lado não. Que ela entenda que sempre os dois lados vão sentir, cada um com a sua intensidade, com a sua forma, com o seu entendimento. Mas sempre vai ter um sentimento nas separações, nas finalizações, que ninguém fica para sempre junto. E que cada um no seu grau tem o seu entendimento, tem que se colocar de frente com a sua própria dor, tem que olhar e buscar em si mesmo o consolo, porque só depende de quem está ali sofrendo por aquela perda. Ter um entendimento que nada vai ser eterno nunca, que tudo sempre vai ter uma finalização. E se apegar no que tudo que foi construído de bom, como lembrança boa, e as experiências mais difíceis como aprendizado, não se relacionar na convivência. Ela não teve, aquela não aparece com só mesmo envelheceu com o tempo, não aparece assim com nenhum problema assim de saúde, mas esse sentimento de tristeza assim é o que tem que a tendência para a tristeza, para a tristeza que vem às vezes do inconformismo, de perdas, para ser muito, muito trabalhado. É uma coisa que precisa ser muito vista. Ela dorme por um tempo, enquanto esse tempo que ela dorme, ela se recompõe, a aparência melhora muito, ela recebe tratamento geral, não tem assim um específico. Mas que está vindo aqui é cuidar com a tristeza, que a tristeza, ela ataca muito o nosso lado de respiratório, ter cuidado com isso, trabalhar bastante isso, mas essa tristeza que vem das separações, das finalizações na vida.
Ela acorda, ela está muito lúcida, assim, tem toda uma compreensão, e é o máximo que eu vejo. Muito maravilhoso também. Sinto mais leve. Ai, agradeço muito que essas nossas personalidades sejam tratadas, despolarizadas, abrindo um espaço novo de entendimento, de sentimento, de conexão. Então, nós vamos agradecendo muito, muito, muito a todos os envolvidos, que nós possamos ter o melhor proveito para descondicionar essas tendências, de um olhar mais. Que a gente possa construir a partir de agora um olhar mais para cima, mais conectado com aquilo que a gente veio para fazer, sem se achar menos do que a gente é. Então, é com esse sentimento que vamos dando por encerrado esses acessos, graças a Deus. Graças a Deus. Uh! Nossa, muito Forte, bonita, maravilhosa, gente. eu senti muita. Interessante que eu acordei, quando eu acordei hoje, eu estava vendo essa festa, essa menina com a mãe, muita coisa assim, mas aí quando eu deitei aqui, voltou. Foi lá atrás, mas bem antigo mesmo, cara. Uma coisa assim. E era um homem, esse avô, esse pai da sua avó aqui mostrado, ele tinha uma preocupação muito grande, porque os filhos eram muito ambiciosos. Era assim uma coisa assim que se precisasse matar um ou outro para quem ficava com mais. Aí eu falei, nossa, isso deve ser importante falar, porque eu vi que foi tipo assim, não é começar daqui, tem que voltar um pouco. Para o entendimento de família, porque É, às vezes é porque são as nossas raízes uhum, que a gente acha que tem que ficar fiel ali negativamente, honrando, né, por lealdade negativa. exatamente. Eu achei interessante, é como se fosse compromisso de cavalheiros, a preocupação dos ancestrais com a mulher. Ai, maravilhoso, gente. Foi muito show, olha, uma energia assim forte desse homem lá atrás, a visão que ele tinha. Porque era um tempo que o homem. É verdade, a gente sabe disso. Que a mulher não tinha direito a dinheiro, a nada. Era sempre passado pro. Ela casava, ia para o marido. E a preocupação dele ali, sabe? Não, eu tenho que dar uma segurança para minha filha, porque senão eles vão. E de tipo de mandar para longe, de não poder ser encontrado mesmo. Eu vi muito forte isso. Foi muito show. Sensacional, né, Dom? Mas aí toca em outros pontos, por exemplo, É. o medo da morte, assim, o medo da despedida. Uhum. Não é morrer, o meu problema é esse, a hora de ter que dizer, pô, Santiago vai ficar aqui. É isso aí que vem. Isso foi bem mostrado também. Eu percebo no meu dia a dia que não é normal, essas coisas são muito fortes. Uhum. Aí tá explicado. E muito legal que o alívio que você sentiu quando ele falou que a sua mãe também sofreu por ter separado. É como se fosse, então ela me amava mesmo. Então, eu não Não, sei você o que a gente vê. eu carregava uma sensação, por exemplo, do Tião, Hum, ai, será que ele é meu amigo mesmo? Será que ele me ama como eu amo ele? Isso em vida. uhum, Eram pensamentos que passavam assim, sabe? Pô, o Tião tem tantos amigos, imagina se ele olha para mim. Eu tinha essa infantilidade, pensamentos assim. Quando ele morreu, ele me esperou para morrer. Isso para mim foi uma surpresa, juro para você. Que foi uma prova de amor dele, sabe? Agora ele veio me procurar de novo para poder passar minha. Gente, aí eu fico assim, isso. nossa, então ele me amava de verdade. E assim, você percebe como esse acesso que você teve, que o Tião teve a você. Porque o que a gente aprende? Ah, não, você fica um tempo, imagina, que vai ser. Olha isso, Daphne. Quando você postou lá, eu falei, caramba, olha isso, tão pouco tempo que esse moço foi, ele veio atrás da Daphne. Não, mas aí o que aconteceu? Eu não sei se eu falei lá, mas não foi bom.
eu fiquei muito mal. Sim, eu sei, eu lembro, você até cancelou a gente já tem uma constelação que você cancelou porque você não tinha condições, eu lembro. Foi porque ele ainda está num estado bem difícil, Uhum. mas ele insistiu muito e autorizaram. Não sabia. Exato, eu achei, nossa, sensacional. Eu falei, cara, olha a força dessa amizade que vocês têm. Ai, E olha, isso casa com essa vida sua, total. que todos te procuram, porque você tem um direcionamento, você tem a. Olha que louco isso. Isso, é seu. Quando eu entro na Baixa, eu me pergunto, que porra que eu estou fazendo, ensinando, sabe? Quem eu acho que eu sou? Só que não E é. isso é ótimo, porque você nunca vai cair naquela, não, eu sou, não. Você está sempre. Não, mas peraí, Eu acho que isso isso é importante. garante a lucidez, né? Isso, exatamente. Esse acesso me fortaleceu, achei assim. Isso foi muito. Olha, Daphne, eu vou te falar uma coisa. Era um tipo matriarca mesmo, de todos procurar e saber. É como você fala, a terapeuta não tem que passar a mão, tem que falar, era isso. Eles iam porque sabia que você não ia passar a mão porque era um neto, bisneto, ela chegou a ter bisneto. Aí, porque tem muito amor nisso, ela não vai passar a mão, ela vai me falar o que eu preciso ouvir. Foi isso, sabe? É isso que foi mostrado nessa vida aí. Maravilhoso. Às vezes eu me pego pensando, pô, será que esse é meu papel de eu ter que falar? E é isso aí mesmo. E esse foi um ano de 2022 muito de aprendizado nesse sentido de finalizações, porque eu não sei se você ou vocês que trabalham comigo percebem, mas esse ano eu finalizei com pessoas que eram importantes. Uhum. E finalizei, quando finaliza, está finalizado, até por ordem maior. Então, eu tentei lutar com essa ordem maior, falar, não, mas vai ter que aprender. Exato. Finalizar. Foi um chamado para esse ano. Você tem que aprender a deixar ir, porque não é esse sofrimento todo. Porque finalizou, mas não é porque finalizou, por exemplo, não é porque saiu do grupo, vai. Não, a Daphne eu duvido que alguém saia dos grupos que você, tipo, aí não quer nunca mais ir. Duvido. Pelo que você passa para a gente, pela a verdade, você não fica com mimimi com ninguém. Você já fala o que você tem que falar, e isso é muito difícil. Você conseguir conviver com pessoas assim. Tem aquela coisa de, ai, não vou falar isso. Não, você, olha, gente, me ouça com amor. Você fala muito, mas eu preciso falar. Eu não posso só ficar aqui, não, eu preciso. E você vê que sempre que você solta, que você fala, lógico que vai ter algum que vai ter alguma arrogância, vai ter uma, não, que vai ter um outro, que isso é fato. Mas a maioria. Esse foi um grande aprendizado. Que a gente sabe que nunca você vai agradar todo mundo e tem que fazer, tem que ser feito. Uhum. Mas esse ano, por incrível que pareça, foi um ano aí, até com essa história política toda de posicionamento, Caraca. que entrou nesse lugar. Cara, você vai ficar ligando real, você não vai aprender a deixar ir, é sério, você vai ficar sempre